A graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é o canal Fundamento dos Apóstolos e Profetas. Hoje com a sequência A Escatologia Bíblica, vídeo 14. Apocalipse, sétima parte. A sexta trombeta, continuação. Vamos ler o capítulo 10. Ler o capítulo todo e a seguir fazer comentários. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: Cele o que disseram os 7 trovões, e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, o mar e tudo o que nele há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo no seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e eu comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo, acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Até aqui a leitura foi o capítulo 10 do Apocalipse, e vamos comentar sobre esse texto algumas coisas. No versículo 4, diz: logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: cele o que disseram os 7 trovões e não o escrevas. É para ver como no livro do Apocalipse, por mais que ele está cheio de coisas que vão acontecer no dia do Senhor, que é o período do livro do Apocalipse, mas iniciado mais exatamente no Apocalipse capítulo 6, versículo lá onde diz, até vou ler aqui, é quando ele abre o 6º selo, versículo 12, que o próprio texto da palavra diz que é chegado o dia do Senhor. E quem é que pode suster-se? Então, esse é o período que traz tantas dificuldades, a grande tribulação, como Jesus disse, igual a ela nunca houve, nem nunca haverá. Então, aqui os 7 trovões falaram coisas que João iria escrever, mas não escreveu. Ou seja, então tem muito mais coisas que vão acontecer durante o período do Apocalipse, do cumprimento do Apocalipse, do que estão escritos aqui. Porque nem tudo Deus permitiu que João escrevesse. Então, agora comentando ainda sobre o versículo 7. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a trombeta,
vai cumprir seu mistério de Deus da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Então, isso aqui é só para esse texto que nós lemos hoje aqui, ele lembra a importância da sétima trombeta, que tem uma revelação importante nessa trombeta. Então, é o mistério que vai se cumprir. E veja como diz, vai cumprir seu mistério de Deus da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Então é importante observar que vai se cumprir da forma como ele o anunciou. Não vai ser de uma outra forma. Não vai ser transformado em outra coisa. Não vai ser transformado em outra palavra. Não é aquilo que está escrito que vai se cumprir com Israel, vai se cumprir com a igreja. Não. Israel é uma chamada, a igreja é outra chamada. A igreja tem uma chamada celestial, a igreja Israel, que se converteu a Jesus, também faz parte da igreja, da mesma chamada celestial, e Israel tem uma chamada terrestre, o reino desse mundo se tornará do Senhor e do seu Cristo. Vamos ver isso na sétima trombeta, e vai se cumprir, como diz aqui, da forma como ele anunciou, não é de uma outra forma. Então, vamos comentar ainda o versículo 9. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Tem um precedente bíblico em Ezequiel, capítulo 2, quando Ezequiel estava prestes a profetizar contra Judá, contra aqueles que foram levados para o cativeiro, ele falou, então olhei, 2:9, e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. E ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. Aqui, quando Ezequiel estava prestes a profetizar, o profeta não fala as palavras que ele acha. Ele fala as palavras que Deus imprime na sua mente e coloca na sua boca. Então, assim como aconteceu com Ezequiel aqui, estava acontecendo aqui com João, que profetizava as coisas que iriam acontecer, aliás, que irão acontecer. Aqui ele estava vendo como acontecidas, mas elas irão acontecer, muito possivelmente, muitos de nós vão ver, pelo menos o início desse cumprimento, e, se Deus assim permitir, estaremos também sendo arrebatados com a igreja para a nossa chamada celestial, para as bodas do Cordeiro. Então, aqui mais um comentário ainda no versículo 11. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Precisamos entender aqui que o anjo ele fala para o apóstolo João, ele fala que ele precisa profetizar, que João precisa profetizar novamente sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Quando que João iria profetizar? A profecia de João é exatamente esse livro que nós estamos lendo, o livro do Apocalipse. E eu vou só dizer, só reler 2 versículos aqui, em Apocalipse capítulo 1. Eu vou abrir, deixa eu ver o versículo aqui, onde está, Apocalipse 1, diz aqui, ó,
Versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Ou seja, este livro é uma profecia. O Apocalipse é uma profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, aqui é uma bem-aventurança para aqueles que ouvem e guardam, e que se preocupam em entender e conhecer o livro do Apocalipse, que é uma profecia. E ainda para concluir, no Apocalipse 22, no versículo 18, diz: declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então, o livro do Apocalipse, ele é uma palavra profética que João escreveu lá no primeiro século e que ele é, creio eu, com toda a certeza do meu coração, para se cumprir nos nossos dias, de nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, e creio que também nos meus dias. Então, diz aqui que nós não podemos acrescentar nada na palavra da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo. Então, isso já depõe contra aqueles que dizem que o livro do Apocalipse, ele diz uma coisa, mas não é aquilo que ele quer dizer. 144 mil de Israel, que nós vamos ver ainda, né? Já lemos lá no capítulo 7, os 144 mil de Israel, que foram selados. Ah, não, isso é a igreja. Então eu fico assim abismado com aquilo que os pregadores de hoje, sejam pastores, padres ou líderes quaisquer, que estão pregando sobre o Apocalipse, vão dizer que uma coisa quer dizer outra. Eu vou dizer, não é isso. Da forma como foi profetizado no Antigo Testamento, acontecerá. Está escrito como lemos hoje. Então, não podemos acrescentar algo. Temos que ter uma direção do Espírito, porque aquilo que está escrito se cumprirá. E aqui diz também, se alguém tirar alguma coisa desse livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Então, vemos assim a grande importância do que estamos estudando e lendo, e me admiro também como muitos conseguem ser pregadores e nunca pregar sobre o Apocalipse, porque esta é a palavra que é para os nossos dias. É a palavra mais preponderante. Sempre foi, mas agora muito mais, porque a vinda de Jesus está muito próxima. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, que será certamente sobre a sétima trombeta. Se Deus quiser. Amém.